Aqui, portanto, no bairro da Matola A, aqui no município do mesmo nome, que é o município da Matola, onde aconteceu este infortúnio, podemos considerar, do alvejamento mortal, um assassinato macabro destes 4 compatriotas cuja identidade ainda não foi revelada. Estamos neste ponto porque quisemos começar do fim para depois irmos à origem da coisa, onde começou com muita intensidade. Aqui onde nos encontramos, naquela habitação, o Charas vai mostrando talvez a imagem dali do portão. Aí colocou-se alguma água como forma de, portanto, ocultar o sangue naquele portão ali. Trata-se de condomínios. Estes condomínios, Jorge, têm, na verdade, câmeras de videovigilância. A nosso olho nu, conseguimos ver 2 câmeras de videovigilância que, estando operacionais, friso, podem de alguma forma serem úteis para, portanto, ajudar a mostrar aquilo que foi a barbaridade que aconteceu por volta da hora 9 desta sexta-feira. Estamos a mostrar apenas os detalhes das câmaras de videovigilância. Acredito que o meu companheiro Derso Charas vai aqui mostrando. Portanto, a empresa de segurança acabou sendo convocada para este ponto, já na última da hora. É possível ver, portanto, aqui bem perto de nós, estão aí os agentes de segurança privada que acabaram convocados. Acreditamos nós que estão a garantir de alguma forma para não haver aqui os ânimos dos munícipes. Há poucos minutos acabou sendo levado um jovem daqui mesmo onde o meu colega Derso Charas está a mostrar a imagem. Não sabemos se era para apenas distrair a nossa presença, porque nós estávamos a fazer pressão do outro lado onde está aquela viatura crivada de balas. E um outro dado curioso, Jorge, assim a conversa com algumas pessoas próximas e também a nosso olho, ao que tudo indica, parece tratar-se de uma viatura blindada. Este pode ser um outro dado novo, Jorge. A viatura em que se faziam circular estes compatriotas que foram alvejados mortalmente, portanto, trata-se de uma viatura aparentemente blindada. Nós vamos aproximar até lá para podermos mostrar. Não é apenas este condomínio que tem aqui câmaras de videovigilância. Eu e meu companheiro Derso Charas vamos, portanto, fazendo este percurso, vamos caminhar por aqui. Queremos conversar com algumas pessoas que de alguma forma estão com este clima de tensão e de medo. É muito medo que está a marcar, portanto, aqui os moradores destes quarteirões aqui do bairro da Matola A. Vamos cá ouvir os moradores. De alguma forma, eles estão com esta tensão, este clima de medo. Não precisam fugir de nós, não. Vou começar por si. De alguma forma, queria ouvir como é que está a situação, como é que está o ambiente. Não queremos falar. É medo, de alguma forma. Temos medo. Pois bem, portanto, está aqui não sabemos se é o dono da casa. Ele acabou, portanto, fechando-nos o portão, mas em off tivemos nós a conversa e eles mostraram-se disponíveis para pelo menos descrever o clima de medo, de tensão que se vive nesta zona da Matola A. Não conhecemos muito bem os quarteirões aqui, mas estamos bem próximo aqui, de alguma forma. Estamos neste ponto, nós vamos tentar aqui a todo custo fazer alusão das imagens. Como dizia Jorge, não é a primeira casa, aquela não é o primeiro condomínio que tem, portanto, as câmaras de videovigilância. É possível vermos, não vamos mostrar a casa os detalhes, mas nesta residência aqui, logo no cruzamento destas ruas, atrás de mim é onde aconteceu a grande tragédia do alvejamento dos 3 e, portanto, seguindo esta rua para mais de onde começamos, portanto, foi o 4º integrante que foi alvejado. Mas ali, nesta residência, que não vamos mostrar a casa na íntegra, mas tem também aqui nesta árvore, vou pedir o Charas talvez para mostrar aquela árvore que tem aqui uma residência que também conseguimos visualizar algumas câmeras de videovigilância. Não sabemos se as câmeras podem captar ou não a imagem daqui da rodovia, mas o que tudo indica, parece que as câmeras estão mais apontadas para o lado do portão. A verdade é que tem residências aqui com câmeras de videovigilância. Enquanto falo contigo, Jorge, enquanto relato, vou lançando o olhar para os postes de iluminação pública, porque há moradores que acabam colocando de alguma forma, portanto, as câmeras de videovigilância também aqui nos postos de iluminação pública. Nós vamos tentar aproximar cá do outro lado, que é para tentarmos de alguma forma descrever o ambiente, como que foi caracterizado este ambiente aqui na Matola A. O certo é que, portanto, o trabalho do Cernic já foi feito, já se fez a remoção, portanto, dos corpos deste ponto, estando neste momento apenas a viatura
com que estes se faziam circular, e esta é a rua que, portanto, testemunhou esta tragédia no dia de hoje, por volta da hora 9, aconteceu, portanto, este triste episódio que até nós nos arrepia de reportarmos, mas como é o nosso trabalho, estamos justamente aqui desde a primeira hora da manhã para descrever a viatura com que se faziam circular os integrantes. Até o momento há informações que descrevem que eram 5, sendo que um teria sido alvejado e conseguiu fugir. Não sabemos o certo, são especulações ainda, porque a verdade é que até este momento é possível, portanto, vermos a viatura está aqui, foi aqui onde tudo aconteceu. Estavam aqui, portanto, 3 homens que foram alvejados justamente nesta viatura. O quarto foi do ponto de início, onde começamos a nossa a intervenção. É possível ver, portanto, por cima desta viatura, não vamos aproximar tanto, simplesmente descrever cá do exterior. É possível ver, portanto, ali a arma do tipo AK-47, portanto, está por cima da viatura. Pode ser que tenha sido ou não um instrumento também usado por este grupo, não sabemos. Cabe à polícia depois descrever e dar-nos os detalhes possíveis deste acontecimento. Agora, vamos aos detalhes da viatura. Há quem dizia que a viatura pode ser blindada. Nós não conhecemos quando que a viatura é blindada, mas a verdade é que, pelas características, nota-se aqui, portanto, alguma resistência por parte destes vidros. Vou pedir ao colega Darcio Chara só para aproximar cá. Queremos mostrar como é que ficou o vidro deste lado aqui do passageiro. Portanto, nota-se que de alguma forma houve alguma resistência cá. Vejam estas perfurações, que estes, tudo indica, não são vidros quaisquer. Mas enquanto o Cernic não se pronuncia, enquanto o porta-voz da polícia também não se pronunciam, nós não temos como afirmar. Mas para aqueles que são peritos na matéria, podem eles por si, pelo menos, descrever se verdadeiramente estes vidros ou esta viatura é blindada ou não. Permita-me dizer ainda que não é viatura qualquer, Jorge. Esta não é uma viatura qualquer. Esta marca de viatura é dos últimos lançamentos que, portanto, está no mercado neste momento, mas nota-se aqui a viatura. Permita-me só aproximar um bocadinho, vou cortar a imagem aqui de costas, vou virando assim. Aqui, ao princípio, estava aqui o motorista, de alguma forma aqui foi alvejado mortalmente. Aqui há vestígios ainda de sangue, e do outro lado, quando nós chegamos, estavam aqui, o Charas vem me acompanhando, estavam aqui, Jorge, 2 corpos estatelados, 2 homens, estavam todos eles estatelados neste ponto onde colocou-se esta cinza aqui para disfarçar. Vou pedir o Charas ainda para aproximar cá, já que os agentes já fizeram o seu trabalho. Eu vou pedir só o Charas para mostrar como é que está a viatura aqui. A que tudo indica, alguns projéteis que, portanto, saíram ou foram disparados do outro lado. Isto é sinal de que alguns projéteis saíram daqui para cá. Estamos aqui a ver alguns números, nós não sabemos interpretar, pelo menos vimos aqui, vai até número 8, não sabemos se significa que são 8 projéteis, pelo menos até aqui. Depois temos o número 9, portanto, só os peritos na matéria são os que percebem. Olhando para esta habitação, vê-se aqui a semelhança do outro caso, vê-se aqui alguns sinais também de projéteis que acabaram de alguma forma atingindo o portão desta residência. Consigo ver aqui, podemos aqui, portanto, ver, são, portanto, por aí volta de 4, 5 sinais neste portão de chapa. É possível ver aqui, vejo aqui 4 sinais de projéteis. Talvez este seja o 5º, talvez este seja o 6º, o 7º, não sabemos o concreto, mas há sinais de perfurações da parede. Olhando para esta parede aqui, é possível, é notória a imagem, portanto, na parede aqui, que tem muitas perfurações, portanto, do lado exterior desta residência. Não se sabe o certo ainda o que efetivamente aconteceu, porque o porta-voz da Polícia da República de Moçambique esteve neste ponto. Não foi possível, portanto, falarmos com ele ainda, nem o Cernic, não conseguimos conversar com ele ainda, mas a verdade é esta, viatura esta, o vidro da parte traseira, vou pedir os Charas para mostrar como é que ficou,
quase que caía o vidro, nota-se aqui, portanto, quase que caía, mas acabou quebrado de alguma forma. Não sabemos se é mesmo blindado ou não, mas as características, Jorge, esta imagem aqui, eu não entendo bem da matéria, mas esta imagem parece-nos que a viatura é mesmo blindada, sem precisar de assumir. Quem entende da matéria vai tirar suas próprias conclusões. Portanto, a posterior, vamos nós tentar ouvir as entidades competentes, mas a verdade é que o clima é de muita tensão, o clima é de medo que se vive aqui, porque há muitos moradores que foram colhidos de surpresa com o estrondo, o florir das balas aqui em plena hora 9, numa altura de muita movimentação em que as pessoas estão se movimentando, outros vão aos postos de trabalho, outros vão para os diversos pontos, mas eu ainda estou preso na primeira declaração, quando chegamos aqui pela manhã, dava conta de que existia uma cidadã que estava a sair da sua residência ou não, mas que acabou alvejada por uma bala perdida, uma bala ou tantas, mas fala-se de uma compatriota que foi alvejada também neste ponto. Jorge, não temos depoimentos de ninguém por enquanto, mas nesta residência está a suscitar de alguma forma muita curiosidade, porque desde a primeira hora que estivemos aqui, há muitos agentes da polícia entrando e saindo. Não sabemos o concreto o que é que está a passar, mas o certo é que é notória a preocupação e de alguma forma falava com alguém, portanto dizia que há toda uma necessidade de, portanto, questionar para também ouvir aquilo que foi o testemunho ocular de algumas pessoas que estavam aqui, uma vez tratar-se de uma zona residencial, gostávamos nós de tentar pelo menos ouvir uma palavrinha. Vejo aqui portanto, um compatriota, só queria tentar aproximar, só queria saber se é morador e, portanto, vejo... Exatamente. Assim é off, sem precisar, assim pronto, é anonimato. Sim. Queríamos saber, vejo agentes entrando e saindo, desde o porta-voz até os outros do Cernic, entrando e saindo. Não sei se aconteceu alguma coisa aqui. Não, como vê, realmente aconteceu, houveram tiros, balas que entraram para dentro do quintal, então eles tinham que recolher os projéteis. E é por isso mesmo que eles acabaram entrando e tentar perceber alguma coisa aqui. Nós pessoalmente ouvimos tiros. Minha mãe foi a primeira que veio e identificou. Aliás, quando ela chegou aqui, os polícias lhe mandaram voltar, ela viu os corpos aqui caídos. Foi a única coisa que aconteceu. O resto fomos acompanhando mesmo pelas televisões. E foi como ficamos a saber de que tinha um carro aqui, tinham 3 pessoas aqui, havia mais uma lá adiante. Então, mais do que isso, normalmente não temos. Só esperar realmente, mesmo eles, quando tentam aqui, a gente acaba procurando saber. São bandidos, são polícias, não sabemos dizer. Não me leva a mal, é meu trabalho. Independentemente de infortúnios ou não, eu próprio que estou falando, também já perdi meus entes queridos em várias situações, mas não deixo de fazer o meu trabalho porque esta missão que eu abracei. Pergunto assim, houve algum membro da casa alvejado por uma bala? Graças a Deus, ninguém. Graças a Deus. Pelo menos bem. Aqui nesta casa, pelo menos, estamos todos bem. Muito bem. Exato. E este entrar e sair dos agentes, de alguma forma não vos deixa perplexos, não? Partimos do princípio que estão a fazer o trabalho deles e realmente em alguns momentos que foram entrando, como eu disse, houveram alguns projetos que entraram e foram identificados em vários pontos aqui do quintal. Aqui, como vê, a própria porta mesmo, pelo menos 2 passaram, outros não passaram, que é aqui, mas este, pelo menos aqui, ele passou. Daquele lado também, neste muro a seguir, também houve projetos que entraram, então foram identificados. Sim. E como moradores, acredito ser o primeiro infortúnio que acontece aqui no vosso bairro, Matola A, não sei qual é o quarteirão? É o primeiro. É o primeiro aqui, é quarteirão 28. É a primeira vez que realmente isso acontece. Esse tipo de coisa nós normalmente vemos acontecer fora. Nunca deparamos com esse tipo de coisa por aqui. E pronto, realmente é preocupante. É preocupante. Sei que é um cidadão instruído, idôneo. É o segundo acontecimento da mesma natureza, por sinal, por coincidência, na mesma hora. Aquele da Manduca, não sei se acompanhou, onde foram mortos aqueles 2. Foram também quase na hora 9 e quase que nas mesmas circunstâncias. O que lhe parece, no seu entender, como cidadão do bem? É que aqui há muita coisa que não está a ser explicada. Na verdade, nós começamos, quando fazemos uma análise, começamos tudo com o que aconteceu em Kobe. Se formos a ver,
começa tudo num processo Ainda no mês de junho. Sim, começa tudo num processo em Kobe, onde é crivado um homem. Passou realmente algum tempinho, mas nesta terça-feira acompanhamos o assunto de Manduca. Em menos de 2 dias, basicamente 2 dias, acontece este evento. Então, realmente é uma coisa que a gente não percebe. São pessoas que fazem parte da corporação ou são simplesmente bandidos. O que é que está envolvido nisso nós não sabemos. Mas ao se confirmar, isto não é segredo para ninguém, confirmou-se que efetivamente os 2 mortos na Manduca, um é agente do Cernic PRM e outro da Cernic, sim. E o que lhe parece, sendo agentes da corporação, aqueles que de alguma forma devem ser parte da nossa segurança? Acaba sendo preocupante, né? Porque nós já não estamos seguros, não sabemos quem é quem. Partimos de um princípio realmente de que, tendo Cernic e a PRM, são pessoas que realmente estão para nos proteger. Então, se estamos a deparar com a situação de perseguições, abate de mesmo de homens da Cernic, a gente não sabe. Mesmo que sejam bandidos, nós temos que perceber de que há necessidade realmente de procurar-se ter um pouco mais de atenção em relação a isso e haver pessoas indicadas que possam realmente acompanhar melhor isto. Exato. Pois bem, fica aqui o seu depoimento salvaguardado em anonimato mesmo. Vou abandoná-lo, Jorge. Enquanto isso, vou cá tentar mostrar um pouco de detalhes, portanto, desta viatura, da forma como ficou. O vidro da parte traseira, de alguma forma, nota-se mesmo que não é uma viatura qualquer esta, Jorge. Viatura top de gama, como se pode considerar. São novos modelos desta marca e, de alguma forma, não são pessoas quaisquer. Um outro dado curioso, Jorge, que eu queria levantar aqui é que dos 4 concidadãos que vimos estatelados aqui, crivados de bala, são cidadãos que aparentemente todos trazem o mesmo tipo de traje. Este é um dado, é um detalhe que talvez muitos podem não ter dado atenção, mas o tipo de vestuário, todos traziam vestuário de cor preta, de alguma forma alguns traziam bonés, inclusive o tipo de calçado era quase semelhante. Portanto, este é um dos dados curiosos que aos nossos olhos nus, de alguma forma, não deixariam escapar. A verdade é esta, Jorge, não temos muito a relatar, senão mesmo terminar a nossa intervenção, havendo uma questão, não temos nenhum interlocutor para falar conosco, mas a realidade é esta. Mais uma viatura crivada de bala, mas compatriotas mortos a queima-roupa, podem-se se considerar. Estava eu a tentar questionar aqui quantos projetos foram disparados aqui e do outro lado. Creio que alguém tenha me dito, não é? Que foram acima de 40 projetos, não sabemos o certo. Só de contar ali no portão, a olho nu, é possível ver, portanto, 5, 6 projetos que tocaram naquele portão, até alguns acabaram perfurando da parte interior. E do outro lado, onde foi morto aquele compatriota, onde tem câmeras de videovigilância, certamente também tem um outro número de projetos que foram disparados naquele ponto. E nesta, nota-se que as perfurações são várias, não cabe a nós começarmos a contabilizar, mas são várias perfurações que esta viatura apresenta. Até este momento, a viatura está em pleno funcionamento. No interior, nem digo, as minhas vistas até caem lágrimas de ver tanto sangue que está aqui no interior da viatura. A viatura por dentro está mesmo dada banho de sangue, os assentos estão maioritariamente cobertos de sangue, o que significa que, na verdade, foi um trabalho mesmo para apagar com tudo. Não era para sobrar mais nada. Enfim, a vida é como dormir e acordar e desta feita aconteceu este infortúnio que, uma vez mais, abala não somente a cidade da Matola, não somente o município, portanto, da Matola, como também o país como um todo, que, de alguma forma, isto nos traz uma profunda reflexão. O que é que está a acontecer? Será que estamos em segurança ou não? Será que dá para caminhar à vontade durante a noite na cidade está iluminada ou não? Mas desta vez, crimes que acontecem à luz do dia. Consideramos crime, mas talvez quem o fez não tenha que olhar em como fosse crime. Como tenho dito, Jorge, as feridas só doem quando estão em nós. Se estão nos outros, os outros, obviamente, sentem a sua dor. Mas a verdade é que acreditamos nós serem pais de família, acreditamos nós serem pessoas que vêm de famílias. Neste momento, acreditamos nós que os seus familiares já estão
portanto, com vales de lágrimas nos seus corações, nos seus olhos. Jorge, não cabe a mim fazer o julgamento, mas a realidade é simplesmente esta. Cabe cada um dos nossos interlocutores, cada um dos nossos radiovintes, telespectadores e internautas tirar a sua própria conclusão. Enquanto isso, nós aguardamos o pronunciamento das autoridades competentes a partir daqui do município da Matola e nós devolvemos aí a palavra aos Estúdios do Balanço Geral, Jorge. São muitas interrogações, Sócrates, são muitos questionamentos. A polícia, o Cernic, deverão dizer alguma coisa, esperamos ainda ao longo do dia de hoje, sobre as circunstâncias desta ocorrência, como provavelmente, por exemplo, a questão da arma de fogo que foi encontrada no capô desta viatura, se essa arma de fogo pertencia ao grupo ou foi deixado às vítimas ou foi deixado pelo grupo que acabou por matar essas pessoas. Mas também queria me apoiar a essa altura, Sócrates, porque está nesse local já há muitas horas, queria me apoiar daquilo que já terá conseguido coletar desde o momento em que chegou aí. Essas pessoas são conhecidas aí no bairro, estavam a seguir para algum lugar, estavam a sair de casa, qual era a direção que estavam a tomar? E por outro lado, relativamente às câmeras, o sistema de videovigilância, se a própria autoridade chegou a interagir com o dono daquela residência, ou falou da empresa de segurança, se as autoridades saíram desse local com alguma imagem, com algum dispositivo que sugere que vai ser analisado e as imagens poderão eventualmente servir de elemento crucial para a investigação? Pois bem, Jorge, enquanto falo contigo, vou cá tentar seguir a polícia, está a acenar para nós, não sabemos se é para falar ou não, como apanhou-me de surpresa, vejo aqui membros da polícia, o porta-voz está aí, enquanto isso vamos caminhando, eles nos convidam, certamente querem talvez dar alguma conferência de imprensa ou qualquer outra coisa, mas respondendo à sua questão, que de alguma forma, naquele condomínio, de alguma forma, Jorge, estava eu a dizer que se houve ou não a retirada de possíveis imagens, o que nós sabemos dizer neste momento é que, como nós não conhecemos quem é o Cernic, quem é a PRM, a paisana, a verdade é que naquele condomínio onde morreu aquele compatriota ali no portão, existe alguma imagem, portanto, está lá alguma imagem daquelas câmaras de videovigilância. Não saberíamos nós dizer se os agentes do Cernic que lá entravam e saíam, nós vimos um movimento estranho aí, não posso assumir serem agentes do Cernic ou não, a ponto de vir aquela viatura com segurança privada e que já estavam aí os homens do Cernic há bastante tempo e neste momento vemos aí os agentes da polícia, portanto, a caminhar naquela direção e nós vamos tentar também aproximar. A ideia é eu aproximar mesmo os agentes da polícia, vamos passar por aqui, que é para podermos entender. Quanto às vítimas, mesmo aos que abriram fogo contra aqueles, nós não sabemos descrever. Jorge, estamos a passo mesmo muito largos, caminhando, porque fomos convidados, já estávamos em direto, não sabemos o que está a acontecer. Vamos seguir os agentes para ver o que vão nos mostrar, mas ainda regressando para o assunto, é que quando eu quis conversar com aquelas primeiras pessoas, quando fizemos a nossa intervenção, a introdução, aquelas pessoas que eu disse que já tinham conversado conosco, mostraram disponibilidade de expressar o seu medo através das nossas lentes, diziam que aquelas pessoas não são conhecidas. Como eu dizia, o vestuário deles já deixava a desejar. É uma imagem pouco comum. Temos 4 homens todos vestidos quase da mesma maneira. Portanto, dizem não ser conhecidos no bairro e, como ouvimos, este último interlocutor, ele falava de que, de alguma forma, os projéteis acabaram entrando lá, na sua residência, e quando a dona da casa saiu, viu aqueles 2 corpos estatelados. Aliás, suscita curiosidade para qualquer um quando escuta um estrondo anormal e, portanto, nós estamos a ser conduzidos pela polícia, não sabemos o certo para onde que estamos a ir, só fomos convocados, mas acredito que os companheiros aqui de trabalho vão poder nos
segredar ou então vão revelar o que é que está a acontecer. Estamos mesmo a caminhar porque fomos chamados. Aqui está o porta-voz da polícia a nível de comando aqui na província de Maputo, junto com os outros companheiros. Fomos convidados, Jorge, nós vamos ouvir deles o que é que se passa cá do outro lado. Estamos mesmo em direção ao mar, mas há habitações aqui ao longo desta rodovia, pelo que ainda não temos nenhuma informação momento a verificar alguns cortes devido a este movimento. É também dia de muito trabalho para os jornalistas, dia de marcha, os jornalistas convidados a marchar pela Polícia da República de Moçambique e avançam para o local onde a polícia eventualmente quer mostrar alguma coisa ou dar mais algumas informações a respeito deste crime bárbaro que ocorreu hoje. Mais um com recurso a armas de fogo. São 4 pessoas que foram silenciadas na manhã de hoje na província de Maputo. Dentro de instantes vamos recuperar, continuamos então a receber as imagens já com essa interferência no sinal. É compreensível, assim que estiverem parados vamos ter o sinal melhorado. Continua a marcha, continua a longa marcha em destino a um local certo. O que vai se encontrar lá? O que vai se encontrar? Cá estamos. O que é que havia aqui? Vamos aí, Sócrates, penso que já pode relatar. Pois bem, Jorge, os agentes acabaram nos levando até aqui. É possível ver aqui, portanto, esta pasta contendo armas. Talvez eu vou pedir os membros da polícia para abrir só, para nós podermos ver. Portanto, diz que apenas é para vermos, estão-nos a acenar, dizer que é simplesmente para vermos. Portanto, como se pode ver, está aí, vemos aí, não sei se é boné ou gorro preto. Conseguimos ver aí, portanto, 2 armas, os cartuchos. Enfim, caberá aos agentes nos explicar qual é a quantidade deste material. Mas também vou recuar mais um bocadinho aqui, Charas, peço para... Pois bem, pode abrir, sim senhora. Sim, já viramos as câmeras e vai abrindo aqui. Jorge, vamos ser produtores ao mesmo tempo. Está aqui o agente a dizer, se nós virarmos as câmeras, ele vai abrir, vai despejando. Não se preocupe não, ele vai ter que contar, ele vai ter que, de alguma forma, abrir, que é para mostrar, portanto, os engenhos aqui, o material bélico que está aqui, podemos considerar. Este é material bélico. Portanto, há um ambiente aqui não muito bom, porque há alguns que tentam a todo custo fazer a filmagem enquanto o agente pediu para não ser filmado, porque ele tem que mostrar aqui qual o material que justamente estava nesta pasta e depois nós vamos relatar. Portanto, em voz alta, talvez o colega aí o colega do comandante, do porta-voz faça a expressão, talvez o colega do porta-voz possa dizer qual é o material. Mas a olho nu conseguimos nós ver, portanto, consigo visualizar aqui, portanto, Jorge, vejo aqui 2 pistolas, não é? Está aqui, vemos aqui 2 pistolas. Portanto, vemos 2 pistolas, vemos 2, talvez sejam AKMs as 2, e também vemos aqui cartuchos. Tem aí, portanto, o carregador da pistola lá no fundo, ao pé daquela garrafa, e temos estes, portanto, os gorros. Os gorros, estamos aqui com 2 gorros pelo menos, e aquela maleta talvez seja mesmo de carregadores, e temos aqui 3... acredito eu, sejam 3 carregadores de AKM, inclusive boné. Portanto, não se sabe se este material pertence às vítimas que estavam naquela viatura ou não, mas, como dizíamos nós, a polícia vai poder nos explicar, ou então o CERNIC, a entidade competente, vai poder nos dizer de que é este material, estava mesmo naquela viatura da qual nós estamos a vir ou não. Vou virar cá com o meu companheiro Darcio Charas, queremos mostrar uma outra realidade. Tem uma garrafa aqui, creio que seja de bebida, não é?
Esta garrafa, segundo o agente, indicou-nos a dizer que certamente esta garrafa estava também... não se sabe se era uma tentativa de fuga, alguém a tentar correr ou não, mas todos estes detalhes acreditamos nós que as entidades competentes vão nos explicar. Enfim, é um dos bairros que pouco frequentamos, pelo menos a nossa equipa, Jorge, terminou no Monumento, nunca havíamos chegado nestas bandas, mas o certo é que, portanto, estão-nos a mandar sair e nós vamos saindo, Jorge, eles vão arrumar o material. Portanto, é um clima tenso na província de Maputo, concretamente aqui, portanto, no município da Matola. Não sei, eu vejo o porta-voz perto de mim, acredito que não tem a permissão ainda para dizer alguma coisa. Chegado o momento certo, certamente ele vai poder tecer alguma consideração. Mas o certo é que fomos ver aí o material bélico, material de guerra, material de guerra. O que causa curiosidade ainda, Jorge, são aqueles gorros, os gorros estes que de alguma forma são usados para a criminalidade. Sabe-se muito bem que muitas das vezes os homens, quando querem cometer o crime, acabam ficando encapuçados, que é para de alguma forma ocultar a sua identidade. E nós, in loco, mostramos aquela imagem, portanto, de engenhos, de alguma forma, de armas de fogo. Falamos de 2 pistolas que nós mostramos. Está aí o agente a tentar arrumar o material. Portanto, não temos muito a dizer neste momento, senão mesmo esta imagem que ela só por si já fala mais alto. A cada minuto que passa vão chegando mais pessoas. O certo é que, de alguma forma, isto mete algum receio, algum medo. O material vai sendo recolhido e acreditamos nós que as entidades competentes, Jorge, vão poder dar aquilo que são os detalhes deste acontecimento. Jorge, por hora é tudo, devolvemos a palavra aí nos estúdios do Balanço Geral. Havendo uma questão pontual, ainda estamos aqui, apesar, portanto, do cansaço, porque é uma corrida em tanto que fizemos, mas a palavra é toda sua aí nos estúdios. Certo, Sócrates, dentro das suas possibilidades, eu compreendo as limitações que está a encontrar no terreno. É tudo muito rápido, armas a essa altura exibidas pela polícia, mas também chegam-nos informações agora que poderá eventualmente conseguir esclarecer junto da polícia, junto da comunidade, porque surge agora uma informação de que as 4 vítimas, as 4 pessoas baleadas na manhã de hoje, tentavam raptar o filho de Junaid Delalji, dono da associação Black Bulls, porque eles teriam tentado raptá-lo aí à saída da sua residência. Pelo menos com esta informação, Sócrates, acredito que tem mais algum dado, pelo menos junto da comunidade, para procurar saber se Junaid, o filho de Delalji, vive nas proximidades, se houve de facto essa tentativa de sequestro. Recordar que há uns anos o filho de Delalji foi raptado exatamente também aí no município da Matola, e a indicação de que esses cidadãos teriam sido mortos por guardas do empresário, filho do dono da associação Black Bulls. Poderá então, eu vou dar algum tempinho, Sócrates, poderá voltar dentro de instantes com esse dado, vai muito rapidamente trabalhar para trazer-nos essa informação um pouquinho mais clara, porque é uma nota de última hora, as informações vão circulando e o estimado ouvinte, trabalhador internauta, também compreende o que está a acontecer, percebe que há muita procura de informação, muitas coisas que vão acontecendo à medida que o programa também corre. Iniciamos simplesmente com o assunto das câmeras, e das câmeras a nossa equipa foi convidada a fazer uma marcha rápida, uma marcha até o local onde foram exibidas armas de fogo e outros instrumentos supostamente usados pelo grupo para cometer alguns crimes, e agora mesmo chega-nos a indicação de que essas 4 pessoas podem ter sido abatidas por seguranças do filho de Delalji, porque tentavam raptá-lo. Houve uma confusão. A ser verdade tudo isso, e nós dissemos no início que há um sistema de videovigilância poderá trazer informações mais precisas do que terá acontecido na manhã de hoje no município da Matola. Agora vamos dar um tempinho, uns 5 minutos ao Sócrates para
trabalhar muito rapidamente sobre esta informação, peneirar essa informação para trazê-la aqui de forma mais limpa para que o ouvinte, torcedor internauta compreenda o que pode ter acontecido no município da Matola ao vivo aqui no Balanço. Continuamos deste lado com destaque naturalmente virado para essa chacina que aconteceu na manhã de hoje no município da Matola. Em instantes tivemos novas notas e partilhamos aqui. Queremos voltar ao encontro de Hermenegildo Sócrates. 5 minutos ou quase isso podem ser suficientes para o jornalista tratar a informação. Queremos recuperar o direto com a nossa equipa que poderá aqui esclarecer, poderá dizer alguma coisa sobre essa suposta tentativa de rapto, se de facto aconteceu, se portanto, este empresário vive por aí e o que a polícia tem a dizer, ainda que seja em off, para que nós possamos compreender com precisão. Os moçambicanos querem saber, afinal, o que esteve por detrás daquela situação. É verdade que essa pergunta surge numa altura em que ainda buscamos respostas sobre outras ocorrências fatais. Sócrates, voltamos já ao seu contato. Ora, a essa altura, penso que já está em condições de dizer alguma coisa relativamente a esta questão de sequestro. Eu volto aí ao seu contato, Sócrates. Boa tarde. Uma vez mais, renovados os votos de cordiais saudações a todos. Jorge, estamos nós sim, aqui, todos reunidos. Queremos agora ouvirmos o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, a nível da província de Maputo, faça a expressão. Portanto, Cláudio Fungulane vai conversar conosco e, de alguma forma, tem muitas questões que poderão ser respondidas aqui através do porta-voz. Convido-o já a aproximar aqui, onde toda a imprensa está aqui reunida, justamente para poder dar o depoimento. Portanto, pode aproximar-nos mais um bocadinho aqui, vamos fazê-lo o arranjo. Cláudio, é uma verdade, acabamos de presenciar mais um acontecimento numa altura em que estamos a aguardar, portanto, a explicação daquilo que foi o outro caso que aconteceu recentemente na terça-feira. O que foi que aconteceu efetivamente, a ponto de termos até a descoberta desses engenhos, as armas de fogo que vimos recentemente? Bom, o Comando Provincial da PRM Maputo confirma, portanto, 4 óbitos, conforme podemos testemunhar. Trata-se de miliantes que foram abatidos pela polícia. Na verdade, foi por meio de uma denúncia que tomamos conhecimento de que esta quadrilha, portanto, composta por 4 elementos, pretendiam perpetrar uma ação criminosa de tipo roubo em uma empresa de betão e construção civil. Portanto, na sequência, a nossa polícia, através da nossa força operativa, teria abortado esta ação e, por efeito, tendo chegado no local, os malfeitores aperceberam-se da presença policial, tendo de imediato aberto fogo contra, portanto, as nossas forças operativas e estas, em meio proporcional, retalharam. E nessa retaliação, portanto, viria a culminar com esses óbitos que acabamos, portanto, de registrar. Infelizmente, são óbitos que registramos e, neste momento, queremos, portanto, desencorajar esse tipo de atos e também importa referenciar que nesse grupo de miliantes, portanto, que foram abatidos, um deles é de nome, portanto, Rashid Ahmad Khan, é um membro, portanto, integrante de uma quadrilha que dedicava-se, portanto, a raptos. Portanto, é mais um que foi, portanto, abatido pela polícia. Portanto, eles estiveram abaixo e vamos continuar, portanto, a trabalhar com vista, portanto, a manter a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas nesta parcela do país. Estão identificados quem são estes indivíduos e também há informações que estão a correr já que tentavam também raptar, uma vez mais, o filho, portanto, se uma memória não falha, do presidente da Associação Black Bulls. Bom, nós não temos esses dados, estamos ainda a trabalhar para apurar de facto de quem que se trata, sobre a identidade desses indivíduos e importa aqui referenciar que aos escassos, portanto, perímetros daqui do local do facto, encontramos, portanto, uma pasta contendo armas de fogo, 3 armas, 2 armas, portanto, de tipo pistola e 2 armas de tipo AK-47. Portanto, acreditamos nós que trata-se de armas de fogo que tenham sido, portanto, usadas portanto, por esses malfeitores que perpetravam, portanto, ações criminosas aqui nesta parcela do país. No carro em que foram abatidos os cidadãos, eram só eles ou tinham mais cidadãos?
Não percebi a pergunta. Populares falam de um quinto elemento que conseguiu escapar. Confirma esta informação? Bom, não confirmamos essa informação. Os criminosos envolvidos, portanto, nesta ação criminal são esses que foram abatidos pela polícia, mesmo em decurso desse tiroteio que houve, porque na verdade a ideia, o objetivo principal era de facto abortar esta missão, tanto de roubo, a essa empresa que fiz menção há pouco tempo, uma empresa de betão e construção, portanto, civil, e tomamos conhecimento que esses malfeitores viriam, portanto, a perpetrar essa ação, nisto que tomamos nossas medidas de polícia, portanto, intervimos e acabou que não, infelizmente, em óbitos. Fala-se de uma cidadã que também terá sido alvejada quando destes baleamentos, confirma? Não houve nenhum cidadão, não confirmamos esse dado, estamos aqui já há mais de 2 horas, não houve registro, portanto, de uma cidadã que tenha sido baleada. Sr. Porta-Voz, há armas que foram encontradas lá na esquina e estas armas, de alguma forma, estavam aí na via pública. Como que foram parar lá? 4 armas de fogo, incluindo carregadores. Bom, não saberíamos explicar como é que as armas foram parar, mas podemos afirmar que foram armas, portanto, usadas por esses malfeitores, avaliando por aquilo que foi, portanto, o cenário. Estamos aqui no lugar de facto e as armas foram encontradas, portanto, a escassos metros, a escassos perímetros desse local de facto e acreditamos que tenham sido, portanto, armas usadas por esses malfeitores. Quanto àquela perseguição de carros, sabe o que terá ocorrido para que houvesse aquela perseguição toda que presenciamos há pouco tempo? Não temos nenhum dado sobre a perseguição. Vamos nos inteirar e, em momento oportuno, iremos nos pronunciar. Muito obrigado. Ou eram reincidentes os 4 indivíduos que foram batidos? Bom, eu fiz referência, portanto, a um dos membros integrantes que foi abatido, de nome Ahmad, portanto, Rashid Ahmad Khan, esse que era, portanto, um foragido da BO, e foi abatido, portanto, nessa incursão criminosa. As armas são de uso exclusivo da polícia ou das Forças Armadas de Defesa e Segurança no país, as AKPMs que vimos aí sobretudo. Como que se explica que foram parar ali na via pública onde encontramos? Ou talvez tenham sido encontrados em outro sítio e foram escondidas aí, ou ainda havendo essa possibilidade de que supostamente o 5º integrante teria fugido, tentou ocultar algumas provas? Bom, tudo que nos oferecemos a dizer, a informar, é que já foi dito, trata-se de 4, portanto, malfeitores, integrantes, portanto, desta quadrilha, que foram abatidos pela polícia, pretendendo, portanto, perpetrar essa ação criminosa de roubo. Portanto, relativamente às armas, nós não podemos avançar nenhum dado, o que podemos dizer é que essas armas, acreditamos, tenham sido usadas por esses malfeitores. E esta arma que está aqui por cima da viatura? Como é que a polícia soube? Muito obrigado. Muito bem. Portanto, Jorge, como se pode ver, nós queríamos questionar sobre a arma de fogo. Esta arma de fogo que se encontra aqui por cima desta viatura. O colega Derso Charas, ele aproximará justamente aqui. Nós queríamos mostrar, e eu fiz a questão, infelizmente o porta-voz da polícia a nível da província de Maputo está sob pressão. Como pode ver, ele foi levado, está aí. Vou pedir o Charas só para mostrar. Está aí o porta-voz, acabou mesmo interdito de continuar a falar. E a verdade é que queríamos nós questionar sobre esta arma. Esta arma, a semelhança daquelas outras, portanto, já totaliza 3 AKPMs. Esta é uma arma de uso exclusivo, portanto, das Forças Armadas de Defesa e Segurança, portanto, esta arma aqui do tipo AKPM. E, portanto, esta arma associa-se ou junta-se àquelas outras 3, aquelas outras 2, já faz 3 AKPMs, 2 pistolas, 3 carregadores de AKPMs e ainda um carregador de pistola que nós vimos recentemente naquela pasta. Portanto, Jorge, não temos mais a dizer, senão dizer que a viatura dos supostos miliantes é esta. O porta-voz acabou clarificando na sua versão que estes pretendiam sim perpetrar um assalto a uma empresa que se dedica a construções. Portanto, não a informação que me fazia a questão de que tratava-se de tentativa de assaltar ou sequestrar o filho deste compatriota que fizeste menção aqui, o filho de Lalji. Não sei se é assim, portanto, o nome correto, mas a verdade é que a polícia diz não, pretendiam sim senhora
perpetrar um assalto, portanto, a esta empresa que se dedica ao setor, ao ramo de construção. Portanto, não temos muito a dizer neste momento, senão mesmo os depoimentos da polícia e toda a descrição que estamos a fazer desde a hora 9, quando escalamos este ponto, já deixou claras evidências e, repetindo a resposta, dizer que os compatriotas aqui mortos dizem-se moçambicanos. Aliás, o porta-voz acabou tecendo esta mensagem de que um deles já era foragido, portanto evadido da cadeia de máxima segurança, já era procurado, portanto é reincidente, até porque este já participou em vários crimes, portanto de rapto, daí que acabou alvejado mortalmente. E vimos aí instrumentos que metem medo, gorros escuros, não é, pretos, e aquelas armas de fogo. Não sabemos o certo, mas nós nos cingimos apenas no depoimento da polícia, mas para dizer que os cidadãos não são conhecidos aqui no bairro, pelo menos dos depoimentos que nós trouxemos aqui desde a primeira hora da manhã. Jorge, a palavra é toda sua aí nos estúdios, mas continua aqui o clima de tensão aqui na Matola A. Certo, muito obrigado, Sócrates, pela sua longa intervenção e pela disponibilidade de partilhar conosco as informações a partir desse lado. Sócrates, na companhia de Dércio Charas, trouxeram-nos esses momentos aqui no Balanço Geral, não só antes, estiveram em direto no Belas Manhãs a atualizarem esta informação. A polícia a chamar para si a responsabilidade, a dizer que ela é que abateu esses 4 bandidos. A polícia diz que são bandidos, são cidadãos que queriam assaltar uma empresa. A polícia tomou conhecimento. É verdade que não ficou claro e eu queria que a polícia esclarecesse isso. Se houve troca de tiros, houve espaço para a rendição por parte dos supostos miliantes, ou então, em jeito de alguma prevenção, a polícia tomou a liberdade de apertar o gatilho e silenciá-los sem dar mínima chance de rendição. Como é que ocorreu esse momento? Eu gostaria que a polícia também esclarecesse isto para ficar claro ainda mais para as pessoas perceberem como é que foi executada essa operação. Houve troca de tiros, houve uma solicitação de rendição, porque fala-se de um cidadão. Aliás, há uma imagem que demonstra um cidadão caído na porta de um local. Há quem diga que ele estava em fuga. Será que estava em fuga trocando tiros com a polícia ou acabou então por ser alvejado mortalmente porque percebeu-se que estava em fuga? Como é que isso aconteceu? Certo mesmo, a essa altura a polícia diz que são bandidos, portanto todas as ideias que estavam a ser colocadas caem por terra. Há versões que estavam a correr aí de que são outros agentes da polícia, esse que poderia ser um ajuste de contas entre grupos. A polícia diz que não é absolutamente nada disso, foi uma operação bem sucedida, levada a cabo por agentes da polícia que foram informados sobre as pretensões desse grupo que foi abatido muito antes de executar essa operação e essa tentativa de assalto ali no município da Matola. Nossa equipa continua no local em face de novos dados. Caso apareçam novos desenvolvimentos desse assunto, Sócrates poderá voltar aqui à antena com atualizações dessas mortes, 4 que ocorreram na manhã de hoje no município da Matola. A polícia descarta, há uma hipótese, foi posta a circular inclusive nas redes sociais, dando conta de uma tentativa de sequestro que foi abortada pelos seguranças de um empresário. A polícia diz que nada disso, foram os próprios agentes da polícia que apertaram o gatilho, dispararam e mataram esses 4 cidadãos, sendo que um deles é bastante conhecido e há muito que era procurado pela polícia, acabou caindo nas mãos da polícia na manhã de hoje no município da Matola. Vamos rapidamente a uma breve pausa, mais informações para acompanhar. Atenção, na cidade de Maputo há uma mulher que foi detida, indiciada, e ela confessa, indiciada de envenenar a filha de 1 ano com raticida, de dar veneno de ratos à própria filha.
Essa mãe confessa que fez isso. A criança felizmente escapou. Foi inclusive socorrida para o hospital. A própria mãe queria matar a filha. Vamos ao intervalo, voltamos com estas e mais notas informativas. Até já.